De repente, seu chuveiro esfria, as lâmpadas só acendem quando você liga o chuveiro e você é obrigado a tomar banho gelado no inverno. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Caso isso esteja acontecendo contigo, certamente houve um rompimento de fase na instalação elétrica. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Quando eu falo de rompimento de fase na instalação elétrica, existem 3 rompimentos mais comuns hoje em dia, tá? Nos fios da instalação, da sua instalação, seja ele no ramal principal, seja ele no ramal que vai para a residência, seja ele no ramal individual de cada circuito. Existe também o rompimento de fase no ramal da concessionária lá fora, aqueles 3 fios que entram na sua instalação, que são 2 fases na maioria dos casos e um neutro, tá? Eu estou falando quando a rede ou a instalação é bifásica. E o que está acontecendo com muita frequência quando as pessoas compram disjuntores de origem duvidosa, que é o rompimento de fase no disjuntor. Como assim, Davi? Rompimento de fase no disjuntor. O que eu tenho aqui é um disjuntor bipolar. Só para deixar claro aos participantes do canal, esse disjuntor aqui é de 50 amperes, tá? Nesse final de semana, eu acabei trocando 2 em 2 instalações independentes. 2 disjuntores do mesmo fabricante, com os mesmos problemas em instalações independentes, tá? Então eu tenho aqui o quê? Um disjuntor bipolar. Eu fiz uma ligação aqui 220 volts provisória, tá? Eu não calculei seção de cabos. Eu também não coloquei terminais aqui, porque o principal objetivo desse vídeo é demonstrar o que é o rompimento de fase, ou a falta de fase, ou a ausência de fase, quando é causada pelo disjuntor. Na maioria dos casos, tá? Disjuntores que fogem das normas brasileiras ou disjuntores muito baratos, tá? Normalmente eu recomendo nos nossos canais do YouTube, sempre que você for comprar material elétrico, dê preferência àquela indicação do seu profissional. Dê preferência a comprar materiais pelo menos da média de mercado. Quando eu falo da média de mercado, eu estou falando que existe um bem caro, existe um muito barato e existe o intermediário, que é de uma marca que muitos profissionais têm utilizado e não têm tido muito problema, tá? Eu falo uma marca, mas podem ter 2 ou 3 marcas intermediárias. O que eu vou demonstrar aqui? Eu estou aqui com um multímetro inteligente. Olha aqui, ó, tá automático. Eu vou pegar as 2 pontas e vou conectar aqui, ó, na entrada do disjuntor. Aqui assim, ó. Olha lá. 235 volts, ou seja, eu tenho 220 entrando no disjuntor, tá? Se eu medir aqui agora, ó, de um lado e do outro, olha lá, ó, tá desligado, por isso que eu não tenho nada, tá em automático. E então eu vou ligar o disjuntor. Muitas vezes você vai lá no seu quadro geral ou no seu padrão elétrico e liga o disjuntor. Ó, disjuntor ligado, tá? Então eu vou fazer a mesma medição aqui. Desse lado, tá? Chegando da concessionária. Eu estou supondo que esse aqui esteja no padrão elétrico lá fora. Olha aí, ó, 235, 236. E agora, com
o gatilho acionado, eu vou fazer aqui a mesma ligação, tá? Olha aqui, olha aí, ó, 28.9, tá? A frequência mantém 60, 29, tá vendo aí? O que está acontecendo aqui, tá? Em uma fase eu tenho tensão, na outra eu não tenho tensão. Como é que eu sei disso, tá? O equipamento está setado aqui para 220 volts. Na realidade, ele entra automaticamente, tanto 220 quanto 110, tá? E aí, como na entrada tem 220 e um desses dois blocos, tá? Eu falo dois, aqui tem um só, mas considere-se basicamente que tem dois fundidos aqui um no outro, tá? Porque a estrutura metálica interna, ela é independente para cada passagem de fio aqui, porque se tivesse contato fecharia curto. Isso é óbvio e eu deixo isso bem claro nos nossos canais do YouTube. Então eu tenho aqui uma fase que está passando na instalação que esse disjuntor estava, exatamente esse disjuntor. A pessoa argumentava que tinha luzes em alguns, lâmpada acesa em alguns cômodos e tomada funcionando em alguns cômodos. Isso me deixou claro, quando a pessoa me passou essa informação, que possivelmente teve um rompimento de fase. Eu só não sabia até então onde era esse rompimento. E aí eu passei a investigar. E normalmente, quando se fala em rompimento de fase, né, quando eu recebo esse diagnóstico, eu começo do quadro geral para dentro da instalação. Se de repente eu já estiver dentro da instalação, eu verifico lá dentro primeiro, mas é mais comum eu iniciar lá fora e ir entrando para dentro da instalação até encontrar o possível problema, tá? Eu tenho um neutro aqui que está alimentando algumas lâmpadas que está fora do ângulo da câmera, tá? Mas eu vou demonstrar para vocês aqui, vou tentar fazer isso de uma maneira clara. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, de novo, 220, tá? 220 eu falo, tá? Mas tá chegando aqui mais de 230. Olha aí, ó, 235, tá? Eu não sei, tá? Eu não sei nesse momento qual dos dois lados aqui que está passando corrente. Então o que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui desse lado, disjuntor ligado, e vou levar essa ponteira em um neutro que eu tenho posicionado aqui, tá? Pelo menos eu vou tentar fazer isso, ver se eu tenho sucesso. Deixa eu ver se a altura que eu consigo acertar. Não, aqui, ó. Encaixei lá, não é esse, ou seja, não é essa fase. Vou mudar para outra lá, ó. Olha aí. Não, aí eu fechei com a outra fase. Então tá. Deixa eu pegar aqui o neutro. Deixa eu ver se eu consigo posicionar um neutro aqui, porque eu tenho aqui um circuito de lâmpada bem aqui em cima que está clareando a mesa, tá? E eu quero fazer isso para demonstrar para vocês. Aqui assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo posicionar agora. Então eu vou posicionar no neutro ali da lâmpada. Não é esse. Vamos ver o lado de lá. Também não é, tá? Então deixa eu localizar outro neutro aqui, que eu lembrei agora que a lâmpada que eu estou medindo lá é 220 volts. Um detalhe básico, bom? Aqui eu tenho uma tomada aqui próxima. Vamos ver que ela é 110. Essa eu tenho certeza que é 110. Ó, nada desse lado. Aí, ó, 117. Beleza, achei o neutro aqui que está fora do ângulo da câmera. Deixa eu tentar posicionar aqui para vocês verem que está 117 aqui na minha mão. Aí, ó, cadê? Vamos ver. Oxe, aí é a escuridão aqui, ó. Aí, ó, 118 volts, tá? Então, o que está acontecendo aqui?
Esse lado aqui está passando carga, está passando corrente, tá? Tensão e corrente. E desse lado aqui não está passando nada. Ou seja, tem um rompimento interno aqui, tá? Que impede essa movimentação das cargas. Eu vou mostrar isso de novo. Olha aí, ó. 95, 104 volts. E o lado de lá, ó, 117, 118 volts, tá? Inclusive, aqui não é 1.10, né? Eu falei 104, é 1.15, dá para ver aí, ó, 1.17, tá? Eu que me confundi. Agora do lado de lá, sim, dá para ver, ó. Olha aí, 118, aí tá certo. Desse lado está normal, desse lado tem um rompimento interno aqui nesse equipamento, nesse disjuntor. Então, quando alguém falar para vocês sobre rompimento de fase, tá? Na instalação elétrica, a ausência de fase, ela pode acontecer tanto nos fios quanto no disjuntor. Nessa instalação aqui, eu localizei depois de uma inspeção que o problema estava no disjuntor. Teve outra instalação com disjuntores de qualidade baixa também, que eu suspeitei da qualidade do disjuntor, só que naquele momento, naquela instalação, o rompimento de fase estava no ramal entre o padrão elétrico e o quadro geral. Aí eu já aproveitei a oportunidade e pedi para o cliente para nós trocarmos o disjuntor naquele momento. Esse era o principal objetivo do vídeo. Tá chegando 220 volts aqui. Tá saindo apenas uma fase 110 volts aqui. No inverno isso é mais complicado, né? Principalmente para o proprietário dessa instalação que tem duas crianças pequenas, né? E teve que levá-los para a casa de parentes para dar banho, de chuveiro quente, etc. e tal, e deixar lá até que fosse arrumado ou arrumada essa instalação. A ausência de fase, a ausência de neutro, a ausência de terra é um problema na instalação. É por isso que sempre você precisa contratar o profissional qualificado e comprar material de qualidade. Sempre que possível, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.